Todo mundo quer uma vida fácil, sem dor, sem fracasso e sem rejeições. Mas existe um problema. A vida nunca prometeu isso. E talvez o maior erro de nossa geração seja acreditar que a felicidade significa a ausência de sofrimento. Há mais de 2000 anos atrás, o filósofo grego Aristóteles escreveu um dos livros mais importantes da história da filosofia, Ética e Nicômaco. Nele, ele tenta responder uma pergunta que continua atual até os dias de hoje. O que significa viver uma vida verdadeiramente boa? Séculos depois, o escritor russo Fyodor explicou essa mesma questão de outra forma. Em seu romance Crime e Castigo, ele mostra como nossas próprias escolhas podem se transformar na nossa maior prisão. Já no século XX, o psicólogo existencial Rollo May publicou O Homem em Busca de Si, tentando entender por que tantas pessoas vivem ansiosas e perdidas, mesmo na época mais confortável da história. Hoje, eu quero juntar essas 3 obras para responder uma pergunta simples: como lidar com as dificuldades sem ser destruído por elas. Olá, tudo bem, meu caro jovem soldado? Eu me chamo Berk e nesse vídeo vamos falar sobre como lidar com as dificuldades. Porque talvez o problema nunca tenha sido a dificuldade, talvez tenha sido a maneira como aprendemos a enfrentá-la. O maior erro sobre a felicidade. Quando pensamos em felicidade, imaginamos dinheiro, liberdade, viagens, conquistas. Mas no livro Ética e Nicômaco, Aristóteles dizia que tudo isso pode desaparecer. E se sua felicidade depender dessas coisas, ela desaparece junto. Ao longo da obra, ele apresenta um conceito chamado eudaimonia, uma palavra que normalmente é traduzida como felicidade, mas essa tradução é incompleta. Eudaimonia significa florescimento humano. É viver de forma tão íntegra que, mesmo diante do sofrimento, sua vida continua fazendo sentido. Perceba a diferença. A felicidade moderna depende do que acontece. A felicidade de Aristóteles depende de quem você se torna. Isso muda muita coisa, porque dificuldades deixam de ser obstáculos. Eles passam a ser um ambiente onde o caráter é construído. Ninguém desenvolve coragem sem medo, ninguém aprende disciplina sem desconforto, ninguém desenvolve sabedoria vivendo apenas momentos fáceis. Segundo Aristóteles, a virtude nasce da repetição. Você não se torna forte por pensar como uma pessoa forte. Você se torna forte agindo como alguém forte, repetidas vezes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Repetidas vezes. Mesmo quando você não tem vontade. O homem que foi destruído pela própria mente. Em Crime de Castigo, Dostoiévski nos apresenta Raskolnikov, um jovem extremamente inteligente. Ele acredita que algumas pessoas estão acima da moral, que pessoas extraordinárias podem cometer atos terríveis em nome de um bem maior. Então ele mata um agiota. O plano era perfeito, ninguém viu, ninguém sabia, mas acontece algo inesperado. O maior castigo não veio da polícia, veio da sua própria consciência. A culpa começou a destruí-lo por dentro. Insônia, ansiedade, paranoia, medo constante. Ao longo de Crime e Castigo, Dostoiévski mostra uma verdade profunda. Podemos enganar o mundo inteiro, mas dificilmente enganamos a nós mesmos. Quando agimos contra aquilo que sabemos ser corretos, criamos uma guerra interna, e essa guerra é muito mais dolorosa do que qualquer dificuldade externa. Muitas pessoas acreditam que o sofrimento vem do mundo, mas às vezes ela nasce dentro de nós mesmos, da mentira, da fuga, da falta de responsabilidade, do orgulho. Quanto mais tentamos fugir da verdade, mais presos nos tornamos. A liberdade começa quando aceitamos olhar para quem realmente somos. E isso é uma verdade muito difícil de acreditar, porque muitas das vezes simplesmente queremos tapar o sol com a peneira, não é verdade? Por que tanta gente se sente vazia? É aqui que Rollo entra. No livro O Homem em Busca de Si, ele faz uma pergunta assustadora. Como é possível existir tanta ansiedade numa época onde temos mais confortos do que qualquer geração anterior? Pare e pense. Há mais de 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, os homens ricos, que eram abastados de riqueza e de grandes proezas, viviam como se fossem mendigos, se for comparado ao que nós vivemos hoje. Hoje, qualquer pessoa tem um celular na mão, provavelmente uma televisão, um fone de ouvido, onde dormir, água potável, luz, saneamento básico. A maioria de nós temos isso. Nós vivemos em uma geração em que simplesmente temos tudo o que os homens mais ricos do mundo, há mais de 2.000 anos atrás, nem sequer pensaram em ter, nem sequer pensaram na hipótese, na probabilidade de existir. E ainda assim, é a geração onde tem tanta ansiedade. Mas a resposta dele é simples. Porque conforto não produz significado. Vivemos cercados de distrações, redes sociais, vídeos infinitos, entretenimento o tempo todo. Mas quase nunca ficamos sozinhos com nossos próprios pensamentos. E quando o silêncio chega, a ansiedade aparece.
Em O Homem em Busca de Si, explica que o medo não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é fugir dele. Porque toda vez que evitamos uma dificuldade, estamos dizendo para nossa mente que ela realmente era grande demais. É assim que o medo cresce. A coragem não significa ausência de medo. Coragem significa agir apesar dele. É exatamente isso que desenvolve uma personalidade forte. Quem evita todos os desafios nunca descobre do que é capaz. Agora, se nós juntarmos os 3 livros, agora perceba que com essas 3 obras se encaixam perfeitamente. Na Ética, o Nicômaco construa virtudes. Em Crime de Castigo, não traia a sua consciência. E em Homem em Busca de Si, enfrente tudo aquilo que assusta você. Os 3 estão falando da mesma coisa. Uma vida boa não nasce da facilidade. Ela nasce da transformação. As dificuldades têm 2 opções. Ou elas quebram você, ou constroem você. A diferença nunca está na dificuldade, está na resposta. Quando você perde um emprego, pode desenvolver desespero ou responsabilidade. Quando alguém rejeita você, pode desenvolver ressentimento ou maturidade. Quando falha, pode desistir ou aprender. O sofrimento sempre ensina. A única pergunta é: você vai aprender a lição ou apenas sentir a dor? Existe uma frase atribuída a Aristóteles que resume tudo isso. Somos aquilo que repetidamente fazemos. Talvez você não controle as dificuldades que aparecem na sua vida, mas controla quem decide ser enquanto passa por elas. Na Ética, o Nicômaco, Aristóteles nos ensina que a virtude é construída pelas nossas ações. Em Crime e Castigo, Dostoiévski nos lembra que fugir da verdade destrói a alma. E em O Homem em Busca de Si, Holomei mostra que fugir do medo destrói a personalidade. Os 3 chegaram à mesma conclusão, mesmo separados por mais de 12.000 anos. Uma vida significativa não nasce da ausência de dificuldades, ela nasce da maneira como escolhemos enfrentá-las. Então, da próxima vez que a vida ficar difícil, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, experimente perguntar: que tipo de pessoa essa dificuldade está me dando a oportunidade de me tornar? Talvez essa única pergunta mude completamente a forma como você enxerga o sofrimento, porque a dificuldade nunca foi apenas um obstáculo, ela sempre foi uma professora. E para quem está disposto a aprender, ela ensina as lições mais importantes da vida. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual é o próximo tópico que você quer ver aqui. Então tamo junto e misturado, e até mais!